Vibe Mundial FM. Olha, eu começo hoje o tema é bacanérrimo sobre reencarnação, e eu começo trazendo aí uma declaração que a apresentadora Ana Maria Braga deu, que eu achei o máximo, né? E que até teve uma certa repercussão aí pelo que ela disse. Ela disse o seguinte, uma vez perguntada, porque você sabe que ela é muito devota de Nossa Senhora de Fátima, assim como eu sou. E, num dado momento, perguntaram para ela como é que era a relação dela com Nossa Senhora de Fátima, que, inclusive, deu todo o apoio, né, para ela, na fé dela, no tratamento do câncer. E ela disse, olha, eu sou tão católica, mas tão católica, que eu tenho certeza que na última reencarnação eu fui freira. E para nós brasileiros isso passa despercebido, né? Porque brasileiro é assim, você sabe, que é o seu caso. Você acredita em reencarnação, acende vela para orixá, depois você faz a sua reza para Jesus, depois se você também faz a sua reza para Buda, né? Nós somos aí um povo que acolhe as diversas expressões de espiritualidade com muita naturalidade. Tirando um ou outro aí fanático que não entendeu nada, né, das mensagens de Jesus, de amor ao próximo e de paz, a maior parte dos brasileiros gostam sempre de misturar aí todas as fés, entendendo que os caminhos diferentes levam a Deus, ao sagrado e à luz maior. Mas teve gente, obviamente, principalmente dentro da Igreja Católica, que falou que como é que ela pode ser católica e falar que na outra encarnação ela foi uma freira, uma vez que o catolicismo não acredita na reencarnação. Pois bem, só que eu devo dizer que historicamente nem sempre foi assim. Epa, como é que é, Ricardo? Sim, né? Quando você estuda a religião, que é o meu caso, eu faço mestrado em ciência da religião, gosto de estudar bastante esse tema, a gente vê que durante muitos séculos os cristãos acreditavam em reencarnação. E nada mais natural, porque grande parte da Ásia, não é, e do Oriente, né, até o surgimento do cristianismo, foi reencarnacionista, né? Inclusive os judeus têm aí o seu entendimento da reencarnação. Inclusive, quando você estuda, né, o próprio Evangelho, muitos acreditavam, né, está lá escrito que João Batista era Elias renascido. Não é? Tinha-se muito essa impressão. Porque a questão da reencarnação sempre foi presente. Aí, num dado momento, no concílio, no século VI, o concílio é o encontro dos bispos, né? Eles falaram, não, vamos aqui, por pressões muito políticas, inclusive, falaram, não, vamos deixar isso, colocando isso como... Jussaad, sincretismo religioso, paz e amor universal. Jussaad é uma das maiores jornalistas que eu conheço, está aqui acompanhando a gente na Vibe Mundial, uma grande viajante que conhece bem também a Ásia. E aí, num dado momento, decidiram que não iam acreditar em reencarnação, e assim foi, e isso influenciou em seguida as outras escolas, né, as outras interpretações, né, cristãs, não só depois o protestantismo, etc. Fato é que, primeiro, né, você tem uma grande parte da população mundial que acredita em reencarnação. Depois, como eu falei para vocês, historicamente, até o século VI, também o cristianismo acreditava em reencarnação. Mas, independentemente disso, a gente pode trazer, e esse é meu intuito hoje, trazer alguns estudos que saíram muito interessantes, né, sobre as diversas vidas que todos nós temos, né, na nossa existência espiritual. Existe um grande cientista chamado Ian Stevenson. E ele foi um acadêmico, alguém na Europa, né, que fez uma série de estudos pelo mundo, juntando casos de reencarnação. Então ele tem um livro, acho que era da editora Vida e Consciência, né, que era a editora aqui da família Gasparetto. Esse livro, mas ele é um livro internacional, você pode encontrar em várias edições aí, que falava 20 casos de reencarnação na Europa. Então, o que o Ian Stevenson fez? Depois tinham inúmeros outros na Índia, na Ásia, nos Estados Unidos. Então, ele localizou crianças, né, geralmente sempre eram crianças, muito pequenas, e que às vezes nem tinham aprendido ainda a ler e escrever, isso muito antes do advento da internet,
né? Ou seja, você e eu que temos o RG mais velho, né? Você sabe que era o que a gente tinha há 30, 40 anos atrás, era basicamente a TV e o rádio, e a TV era muito restrita, não era todos esses canais. E aí, eles conseguiram, essas crianças, tinham crianças que começavam a falar assim para a mãe: olha, mãe, meu nome não é João, na verdade, meu nome é Pedro Sebastião, estou dando um exemplo, né, de Souza. E aí eu nasci, eu era casado, tinha não sei quantos filhos, morava numa rua tal, que tinha tantas árvores, e eu era carpinteiro, e eu fazia isso e gostava daquilo. E as mães ficavam muito impressionadas, porque você via que tinha uma coerência, e não é aquela coisa de faz de conta que a criança uma hora fala uma coisa, na outra hora ela fala outra coisa. Não, ela todo dia ela insistia que ela tinha, não, minha outra casa, a minha outra mãe, o meu outro irmão, e aí ela falava, mas que outro irmão, que outra casa, né? E aí muitas dessas mães ficavam muito intrigadas e procuravam, né, os especialistas, e aí esses casos caíam sempre nas mãos desse acadêmico, esse professor universitário, esse pesquisador chamado Ian Stevenson. E de verdade, depois ele tinha verbas da universidade e viajava e ia até outro lado e de fato via que na determinada cidade, naquele endereço que a criança tinha dito, realmente tinha existido aquela figura, né? O Netflix tem, não sei se agora ainda está no ar, mas ela tinha um seriado que trazia, um documentário que trazia alguns desses casos. E são casos muito interessantes, mas muito interessantes. Tinha um jovem norte-americano também, que ele, desde pequeno, jurava de pé junto que tinha morrido durante a Segunda Guerra Mundial no Japão, né? E tinha o nome dele, tinha o nome do melhor amigo dele, ele contava como tinha, né? E engraçado que depois o Ian Stevenson e os outros estudiosos, porque o Ian Stevenson foi o grande nome da ciência, mas depois vieram outros, identificaram e continuaram essas pesquisas, e até hoje você tem aí casos bem interessantes, e não é um ou dois, não, são vários, são centenas de casos que estão bem registrados pela ciência. No caso da religião budista, inclusive, é muito engraçado porque tem determinadas figuras, né, que são os grandes monges, que são chamados até de bodhisattvas, que são iluminados, eles reencarnam, né, e aí os budistas mais antigos, eles confirmam, né, a criança tem que escolher tais objetos que eram os preferidos da reencarnação anterior. Então, é algo muito comum. Muito possivelmente, você também deve ter tido algum tipo de experiência, mesmo que não consciente disso. Às vezes você tem um apreço, você gosta de um determinado lugar, de uma determinada cultura, né, de uma determinada região do mundo, sem nunca ter tido lá, muito menos sem nunca ter tido nenhum contato com pessoas daquela determinada região, ou até mesmo você sequer tem nenhum tipo de parentesco, origem com isso. Você deve ter conhecido, né? Eu particularmente tenho visto muitas pessoas que têm essa ligação e que não conseguem explicar. E o mais engraçado é que quando elas vão para aquele lugar, tudo parece familiar, né? E às vezes não são nem lugares que eles viram nas fotos, viram no cinema, são lugares muito específicos, são ruazinhas muito pequenas, não é? E aquilo parece muito familiar. Tem outras pessoas, inclusive, se tiveram experiências traumáticas, se morreram, né, em algum lugar, ou elas podem ter passado por algum espaço, algum castelo, como já vi, mosteiros, pessoas que aí naquele lugar passam muito mal, também não sabem o porquê. Tudo isso são indícios. Mas você pode perguntar, além desses indícios, por qual razão que eu tenho aí, posso afirmar com tanta certeza de reencarnação? Eu conheço algumas minhas, né? Interessante também, dentro da astrologia, tem um ramo que nem todos os astrólogos estudam, mas eu estudei isso a fundo, até com a grande mestre do assunto, que é a Nádia Oliveira,
que é a astrologia kármica, né? E na astrologia kármica é muito interessante que você observa, através da leitura do seu mapa astral, não é? Elementos de vidas passadas que acompanham você até esse momento, né? E aí é que entra também uma outra questão, que é uma questão filosófica, né? O porquê que faz sentido você acreditar na reencarnação, né? A razão primeira, do ponto de vista filosófico, é a seguinte. Você imagina, se você for um agnóstico ateu, aí essa conversa não vai fazer muito sentido para você. Mas se você for uma pessoa que acredita em Deus, por exemplo, ou numa força, numa causa primária, numa força maior, numa inteligência divina, e que essa inteligência divina ela é a causa de tudo, né? Porque os espiritualistas entendem Deus não como Deus como foi ensinado, aquele Deus barbudo, velhinho, bravo, não. Deus para os espiritualistas hoje, ele tem uma forma que não tem forma, na verdade, né? Você pode representar através de uma grande luz, ou de uma grande inteligência, ou como uma série de leis que regem o universo. Mas vamos imaginar que você acredite, então, nessa existência desse ser maior, esse Criador. E que ele é um ser de justiça e de amor, não é? E mais do que isso, que até na tradição cristã, vamos falar um pouquinho, como Jesus, o grande mestre, trouxe dizendo, olha, Deus é amor e ele pede, inclusive, através do Pai Nosso, né, que a gente possa perdoar as ofensas que os outros nos fizeram, da mesma maneira que a gente pede perdão a Deus, né? E Jesus vem ensinar muito isso, a misericórdia, a generosidade, a justiça divina. Então, vamos imaginar o seguinte, que, né, houvesse só uma única vida, né? Então aí a gente pode começar a fazer uma série de perguntas que você já realmente deve ter imaginado. Bom, por que é que realmente né, você acredita na existência de um Deus que é puro, que é amor, que é justiça? Uns nascem com tantos privilégios e outros nascem tão desprivilegiados assim, né? Então é o primeiro ponto. E aí, se você acredita que numa reencarnação, você pode entender que em cada vida a gente carrega experiências diferentes para desenvolver habilidades diferentes. Então, numa encarnação você pode nascer negro na África, na outra você vai nascer uma mulher japonesa, na outra você pode nascer um ruivo na Irlanda, outra hora você vem nascer aqui no Brasil, cada hora com uma profissão diferente, cada hora com um sexo diferente, com um nível social diferente, e dentro dessas diversas vivências você vai, primeiro, aprendendo a respeitar as diferenças, né? A entender que, no fundo, somos todos uma única humanidade e que todos somos irmanados. Depois você também aprende a querer combater de todo jeito a injustiça, porque vai que na próxima encarnação, né, você nasça numa situação muito desfavorecida, né? Ou dentro daquele grupo que você realmente hoje você acha que tanto faz, sei o que lá, tipo, tá no meio da África, isso não é problema meu, que as crianças morrendo de fome. E vai que você pode nascer numa tribo africana numa próxima reencarnação. Então, para os espiritualistas, a reencarnação, primeiro, explica os diferentes cenários que cada um de nós nasce, não é? Com a possibilidade aí de desenvolver novos olhares, aprender coisas diferentes, entender que a humanidade é uma coisa só. Vibe Mundial.